perguntar, mas pastor, a IP Park não começou em dezembro de 2021? A resposta é sim e não. Como assim, pastor? Sim e não. Sim, porque 18 de dezembro de 2021 nós inauguramos esse prédio maravilhoso aqui. Mas não porque a obra já tinha começado há muito tempo atrás. Isso me lembra um trecho das Escrituras que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 5 a 7. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. E eu lembrei desse texto porque claramente essa é a minha jornada aqui na IP Park. Antes de eu vir regar esse trabalho, alguém antes de mim plantou. Alguém que, chamado por Deus, veio iniciar um pequeno grupo nessa cidade, encarou o desafio, depois procurou um lugar para estabelecer os cultos, procurou depois outros lugares, porque a igreja foi crescendo, serviu, sonhou e plantou a comunidade presbiteriana em Indaiá, organizada no dia 5 de agosto de 2012. Esse é o registro dessa data, 5 de agosto de 2012. E é por isso que nós estamos celebrando nesse mês 5 anos de PEPAC, 14 anos de igreja organizada. Nesse registro fotográfico, só para você entender, temos ali da sua esquerda para a direita, da esquerda lá na ponta da janela, o pastor Ricardo Costa, sua esposa Suzy Costa, pastor da Igreja Presbiteriana de Vinhedo, igreja mãe dessa igreja. A igreja que plantou, a igreja que sonhou, a igreja que apresentou um projeto. Ao lado do Ricardo Costa e da Suzy está o pastor Tommy Kires e a sua esposa Shannon Kires, pastor naquela época, hoje ele já jubilou e está trabalhando num seminário, mas naquela época pastor titular da Spanish River Church, em Boca Raton, na Flórida, que foi a igreja parceira financeira, foi a igreja que sonhou, foi a igreja que orou e que trouxe a oportunidade financeira para que a gente pudesse se restabelecer aqui. Ali, ao lado do pastor Tommy Kires, está o pastor Ricardo Agreste, sua esposa Sônia Agreste, ele é o pastor da igreja Chácara Primavera, que é a nossa avó. Então, há uma sequência de plantações. A Igreja Chácara de Primavera plantou vinhedo plantou IP Park, e Deus nos dará a graça de entregarmos bisnetas para a Chácara Primavera, amém? Não para a Chácara Primavera, para o reino de Deus, amém? Que esse é o nosso sonho, esse é o nosso DNA. Nós já somos parceiros, nós já investimos, né? Investimos já em 3 igrejas, estamos numa parceria, mas o nosso sonho é ser mãe, e ali, à direita, Ricardo Maquino, sua esposa Luciana Maquino, o pastor plantador, junto com a sua esposa, aqueles que vieram estabelecer o grande desafio, que vieram plantar a igreja. E hoje, é maravilhoso pensar nisso, porque eu estou regando o que o meu irmão, o reverendo Maquino, plantou. E, segundo a palavra, é Deus quem produz os resultados, é somente Deus que faz a semente crescer. Então, nós somos apenas cooperadores, que trabalham na obra. Então, hoje, é uma honra, é uma alegria recebermos aqui o pastor plantador. É a primeira vez que nós estamos celebrando o aniversário da igreja, e Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos trouxe a oportunidade de trazer o primeiro pregador aqui, o pastor plantador, que nos trará a mensagem. Então, nesse momento, eu quero chamar aqui à frente, não somente o reverendo Ricardo Maquino, mas também sua esposa Luciana Maquino, aqui, antes de eu passar a palavra para o pastor. E por que eu estou chamando esse casal aqui? Porque nós vamos orar por esse casal, nós vamos também entregar um mimozinho, né, um presente, uma lembrancinha, como uma espécie de gratidão. A gente não consegue mensurar a gratidão, mas é uma lembrança, né, para que vocês guardem sempre no coração essa obra maravilhosa que Deus derramou e usou grandemente a vida de vocês. Eu vou pedir para minha esposa, Júnia Penteado, para que esteja orando por esse casal.
Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse mês festivo, Pai, e por essa igreja tão viva que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem derramado das suas bênçãos. E hoje, em especial, a gente quer te agradecer pela vida do reverendo Ricardo e pela Luciana, Pai, porque o Senhor os usou como instrumento para que um dia saíssem da zona de conforto e estivessem aqui assumindo o desafio de plantar nessa cidade. Senhor, nós agradecemos muito pela vida deles, por tudo que o Senhor os usou aqui, o que o Senhor tem usado a vida deles. Pedimos que o Senhor derrame as mais ricas bênçãos sobre a família deles, ó Pai, continuando os conduzindo no trabalho do Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso e tem nos sustentado. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, Deus Obrigado. abençoe. Amém. Amém. Bom dia. Queridos, é uma grande alegria estarmos aqui entre vocês. É um sonho, né? E ver o templo bonito, né? Ver cada um de vocês. Eu acho que muitos não nos conhecem direito, né? Então eu vou precisar apresentar. Meu nome é Ricardo Alves Costa Maquino. Nós nos casamos em 93. 92 e 93, eu era evangelista em Bauru. 94 eu fui licenciado e no final do ano eu fui ordenado. Lá em Bauru, nós ficamos, então, eu fiquei de 92 a 2000, onde nós assumimos um ponto de pregação, Deus foi abençoando, 97 foi organizado, eu fui eleito e nós ficamos até 2000. E lá nasceu a Carol. Hoje a Carol tem 28 anos, ela não pôde estar aqui, ela se formou em medicina, ela está dando plantão. Então não tem jeito, né? De lá nós fomos para Belo Horizonte, aí já era uma igreja organizada, nós passamos 5 anos e lá nasceu a Mariana. Mariana vai completar agora 23 anos. A Mari tinha se programado em vir, mas acabou não vindo porque tá bem gripada. Ela fez pedagogia, professora. De lá nós voltamos para o interior, aqui de São Paulo, passamos 3 anos pastoreando, e aí veio o convite, vamos ver se a gente vai passando aqui, está indo. Veio o convite para plantarmos uma nova igreja aqui em Indaiatuba. E aí, como que esse sonho nasceu? E aqui deixa eu contar, vou tentar contar rapidinho. Eu não coloquei, tinha tantas fotos que eu gostaria de compartilhar, mas aí hoje eu só mostraria fotos, né? E vocês iam ver alguns aí, a carinha de adolescente. Eu falei assim, não, vou escolher bem isso para ninguém ficar tão constrangido. Mas a nossa igreja-avó, a Chácara Primavera, há muitos anos atrás, um jovem piloto se converte e ele vai para o mundo árabe. E um dia ele chega, né, para o pastor, o Ricardo Agreste, e diz assim, pastor, como que eu faço? Porque lá não tem igreja. Eles começaram a sonhar, então, em começar a transmitir o culto. Um dos presbíteros que entendia disso era o Ralph. E o Ralph começou, então, a comprar os aparelhos, a ver o que precisava, mas ele precisava de alguém, enquanto eles estivessem fazendo o teste, para ficar no domingo à tarde, a 1h30, 2 horas, na frente de uma tela, dizendo, o sinal está bom, o sinal caiu, precisa melhorar. E ele falou, mas quem que vai poder fazer isso para mim? E ele lembrou do irmão dele que morava aqui, o Roberto. Roberto e a Maria do Céu estão na foto redonda ali do lado esquerdo. Roberto começa a ouvir as mensagens. Tinha sido criado na igreja, Roberto se converte, e aí ele e a esposa começam todo domingo a ir para a Chácara Primavera. E eles, daqui a pouco, um dos filhos dele começa a se interessar e começa a ir todo domingo, saía daqui e ia até Campinas para assistir o culto. E eles começam, assim, a pedir com que aqui em Indaiatuba tivesse um pequeno grupo. Em paralelo a isso, um casal muda para a cidade e eles começam a frequentar a igreja de Vinhedo. E eles, da mesma forma, começam
Vinhedo tinha acabado de ser organizada como igreja, então o pastor Costa e o Agreste começam a conversar, e aí surge a ideia de um pequeno grupo, mas logo isso caminha para a ideia de um pequeno grupo. Do lado esquerdo, lá, da tela, vocês vão ver a primeira reunião que eu e a Lu, nós viemos em Indaiatuba, julho de 2008. E ali o Ricardo começou a conversar com aqueles irmãos que eu e a Lu seríamos o plantador, e começou a convidar aqueles irmãos a sonharem sobre esse projeto. Foram chegando outros casais, o casal que ia a Vinhedo, o João e a G, que é aquele casal do lado direito que estão ali abaixados. Hoje eles moram em Jundiaí, mas por muitos anos eles participaram desse processo de sonho e de formação da igreja. Nós nos mudamos para cá em dezembro de 2008. E o apartamento, né, a gente até passou ali, viu o apartamento onde a gente morava, serviu por vários meses para abrigar o início desse sonho. Começamos a procurar local. Alguém de Campinas conhecia um dos donos e diretor do Max Planck. Então, esse diretor, domingo, faculdade fechada, abriu as portas, nós começamos a nos reunir ali no Max Planck, aqui onde é a universidade, e tivemos ali, primeiro domingo de março de 2009, o nosso primeiro culto. E foi uma alegria. Era um grupo pequeno, era uma sala de aula, mas graças a Deus, Deus foi abençoando. Vocês já viram, né, os 3 pastores? Projeto de plantação funciona assim, o Ricardo Agreste conversando com o Costa, dizendo, quem vai ser a igreja-mãe? E o Costa disse, vocês já nos plantaram, deixa a gente ser a igreja-mãe. Então, eu era pastor auxiliar da igreja de Vinhedo, com dedicação exclusiva aqui, e nós tínhamos 4 bases de sustentação. A nossa igreja-mãe, a nossa igreja-avó, a Spanish River, que é uma igreja que investe em plantação de igreja, e o grupo base. E Deus foi abençoando graciosamente. Esse foi o primeiro grupo de batismo e a profissão de fé. O nosso tempo ali na faculdade foi muito interessante, porque quando chegou perto do final do ano, o diretor chamou e disse assim, então, Ricardo, a gente vai começar uma reforma aqui. Aí o coração já gela, né? E agora? Não, mas vocês podem mudar lá para a escola. Já não existe mais, né? Mas era o antigo colégio integral, à noite era a faculdade. Nós começamos a usar quadra. E esse foi o primeiro investimento que a gente fez no local, que foi os toldos, né? Porque o dia que chovia ou fazia frio, a gente se reunia e Deus foi da mesma forma, trazendo as pessoas, os contatos, os amigos, e o trabalho foi crescendo. Esse é o pastor Ricardo pregando em alguma data especial, né? E aqui, aquele flautista, acho que vocês conhecem ele, né? Começou a estrear, tocando ali a orientação do seu pai. Graças a Deus, o trabalho vai crescendo aos poucos. E esse aqui é um culto especial que nós tivemos. Deixa eu ver o próximo. E esse é um outro momento de batismo. Aqueles ali, alguns iam batizar seus filhos e outros adultos queriam também professarem a fé e serem batizados. Mas Deus foi abençoando, as coisas foram crescendo, se organizando. Conhecem alguns daqueles ali? Talvez seja difícil de identificar, né? Alguns que estavam ali, né? Flavinho e tantos outros que foram. Esse foi um dos natais especiais. Em 2011, nós começamos a sonhar sobre o processo de organização. Processo estrutural, uma igreja precisa ter
autonomia financeira, ela precisa ter um número de membresias, mas ela também precisa ter liderança. Então, ao longo de 2011, isso foi sendo construído até chegar aí o dia do nosso culto de organização. Nessa fase, eu sei que vocês nem imaginam, né, como é isso, mas era aquela coisa assim de monta e desmonta. Quantas vezes acabava, chegava antes, montava todas as coisas, depois tinha que desmontar. Depois o diretor foi bonzinho e permitiu com que a gente tivesse um armário onde boa parte dos equipamentos, instrumentos, etc., pudessem ficar. E no primeiro domingo de agosto, nós tivemos aí nosso culto de organização. Parte da manhã, tivemos a parte, assim, mais burocrática, né, eleição dos presbíteros. Esse é o momento onde eu sou ali, no meio do culto, oram, me empossando. Esse aqui foi o primeiro conjunto, o primeiro grupo de presbíteros e diáconos. Então, da esquerda para a direita, está ali o Murilo, o Max, o Gilberto, e depois o Luiz, o Reuter, o Luiz e o Edgar, que também foram aí ordenados como diáconos da igreja. Nessa época, uma das coisas que a plantação de igreja não era uma coisa assim, que existia muitas estruturas ou muitos cursos, né? A gente estava aí meio que desbravando junto com o processo do CTPI, e nós acolhemos, nessa época, o Hugo e a Tamara. Hoje ele é pastor, lá na Chácara Primavera, e o Hugo era o nosso seminarista, pois o Hugo fez ainda a licenciatura daqui, aí ele foi ordenado, organizou uma igreja, depois desse tempo ele foi seguiu, né, o caminho, né, foi plantar a igreja. Aqui foi muito interessante porque, mais ou menos 2014, aquele diretor que tinha uma parte, né, das ações do Max Planck, ele vendeu a parte dele. Aí o novo diretor chegou para a gente e disse: gente, olha, mudou, a gente não vai ter mais condições, a gente vai então pedir para vocês irem para outro espaço. Aí veio o nosso primeiro desafio, nós alugamos esse espaço, que era de alguém que frequentava a igreja, reformamos todo o espaço, e aí tem muitas histórias, e aí esse passa a ser então esse novo momento, 2015, né? Que rua que era aquela? Alguém lembra o nome? 9 de julho, né? O que começa a acontecer ali, e lá eu posso ir até que horas? Se ele disser que eu posso ir, aí vocês estão perdidos, né? Mas tá bom, não, vou me conter aqui, né, das emoções. Depois que reformou, ficou uma graça, ficou mais fácil, né? As cadeiras e todo o processo de estrutura. E da mesma forma, Deus foi, aos poucos, abençoando, fazendo com que crescesse. E a gente passou a ter uma dificuldade, que era a questão do espaço. Espaço para as crianças, nós tínhamos feito algumas salas, mas o próprio espaço no templo. A igreja começa a ficar aí limitada, e ela cresce até um determinado ponto, depois vai tendo algumas dificuldades. E quando chega 2017, eu desafiei alguns homens da igreja a participarmos daquilo que é chamado um processo 3TX, que o CTPI oferecia, de planejamento. Nós foi um tempo muito bom, e esses homens, comigo, o André, o Rodrigues, estava o Onofre também, eu não lembro se tinha mais gente. Mas o que acontece? Eles chegam e começam a perguntar: pastor, o que acontece? Eu falei: hoje nós temos um grande gargalo, que é a questão do espaço, né? Indaiatuba é uma cidade cara, a locação de locais é difícil, não existe muito espaços que nós temos para isso, e
André voltou assim com uma coisa agitada. Nós entramos em 2018 fazendo alguns planos e de repente eu sou chamado aqui, né? Eu vim aqui na onde era a imobiliária. O André apresenta uma pessoa e diz assim: eu tenho esse terreno aqui. Eu não vou mexer nele por alguns anos. Aí esses homens alugam esse espaço e bancam a construção de toda essa estrutura dentro dessa possibilidade. Isso 2018. Isso foi uma coisa que, ao mesmo tempo, alegrou profundamente o meu coração, mas eu e a Lu, nós estávamos orando e foi nesse momento que Deus começou a nos incomodar, que era o tempo de nós fazermos uma transição. A igreja precisava que um novo pastor, mais novo, que fosse mais leve, pudesse vir a cuidar e dar a continuidade. Isso foi angustiando, mas eu fui conversando com o André, com esses homens, e esse processo andou. Eu lembro da gente, então, começar a sonhar, vir aqui orar, contratarmos a arquiteta, ela faz, né, o projeto, e esse sonho começa a caminhar, só que aí, em paralelo, veio a questão da transição. Conhece aquele moço ali de verde atrás? Primeira vez que ele veio aqui pregar, gente, o olhinho dele brilhava de um tanto. Estava todo assim, animado, né? Com o que ele via, o espaço, as possibilidades. Deus abençoou e eu passei o bastão e 5 anos, nem sei quanto tempo depois, né? 18, 19, 20, 21. 3 anos depois, eis que Deus abençoa grandemente e vocês inauguram a Igreja Presbiteriana do Parque. É um sonho, né? E é uma grande bênção. Até mesmo ver outros rostos, outras pessoas, né? E esse foi um pouco do sonho. Quando nós mudamos aqui para Indaiatuba, uma das coisas que a gente desejava é como que a gente prega o Evangelho para pessoas que mudam para a cidade e ainda não conheceram o Senhor Jesus. Como que a gente faz com que a igreja se torne uma igreja acolhedora para essas pessoas? Transmitam o Evangelho de uma forma com que as pessoas entendam. E assim como aconteceu conosco, essas pessoas sejam transformadas. E aí, eu queria trazer uma pequena palavra para vocês em Efésios capítulo 2. Como forma de encorajamento para com que vocês continuem a sonhar, né? Perdoem a minha liberdade, a minha heresia, talvez como Deus dizendo a vocês, eu ainda tenho muito povo, eu tenho muitas pessoas nessa cidade, e eu desejo com que elas sejam alcançadas, mas para isso, Deus bondosamente deseja usar a vida de vocês. E o texto de Efésios, capítulo 2, se você quiser abrir sua Bíblia ou acompanhar aqui, a gente vai ler do 1 ao 10, como forma de, talvez, 3 pontos a estimular o seu coração, a continuar sonhando, que a igreja cresça, que de repente um culto seja pouco, que precise de 2, que talvez daqui a pouco Deus continue a encher o coração de vocês com esse sonho. O primeiro deles, não é uma coisa gostosa de ouvir. Podem ler para mim Efésios 2:1. Vocês... Uma das dificuldades dentro da pós-modernidade é entender isso. Todo ser humano é marcado pelo pecado. O que aconteceu lá no Éden não foi um acidente, não foi aquela coisa assim de repente, ups, desculpa, pisei no seu pé sem querer.
O que os nossos primeiros pais fazem é algo deliberado, pensado. Deus cria o paraíso, todo o processo de perfeição, e diz: olha, eu vou colocar uma árvore aqui no centro, não é na periferia, não, é aqui. O dia que vocês não quiserem mais se relacionar comigo, vocês comam desse fruto. Ou não comam desse fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês vão estar claramente decidindo romper. E foi isso que eles fizeram. E me perdoem a imagem pesada, é como cuspir no prato, ou pior, cuspir em Deus e dizer: Deus, dá licença, daqui para frente, do meu nariz, cuido eu. E muitas pessoas vivem dessa forma, e eles não sabem ou não conseguem entender esse processo de desconexão. Porque quando eles fazem isso, eles rompem a relação para com Deus, e ao romper com aquele que era a fonte da vida, eles vão experimentar a morte, que não foi algo programado por Deus, mas consequência da desconexão. A morte espiritual, dificuldade de conseguir ouvir a Deus, ou perceber a Deus de uma forma clara na natureza. A morte mais temida, a morte física, porque a bateria longe daquele que é a fonte da vida, ela dura um tempo, mas ela acaba. Mas também a morte eterna. Eu sei que alguns vão ter, assim, muita dificuldade de entender ou de aceitar. Existe um exemplo que, para mim, talvez alguns já tenham ouvido, mas é o que mais me facilita entender ou ajudar as pessoas a entender a seriedade da desconexão para com Deus, que é o que aconteceu com esse voo. 31/9/83, um avião Air Korean Airline, KAL 007, sai do aeroporto de Nova York e voa até Atlanta, porque ele vai de Nova York até a capital, Coreia do Sul. O que acontece? Então, ele voa a noite inteira, chega até o Alasca, a noite inteira não, ele voa, chega no Alasca à noite, ele reabastece e ele vai voar até a Coreia. Por quê? Se voa por cima do Atlântico, é mais distante para chegar na Coreia. Voando sobre o Oceano Pacífico, isso diminui muitos quilômetros, mas é uma viagem que dura a noite inteira, mais de 7.000 quilômetros de distância. E esse voo acontece no dia seguinte, de manhã, eis que 2 caças russos param atrás desse avião. E aí começa aquela conversa estranha. Você invadiu o espaço aéreo, nós vamos querer que você desça e pouse no aeroporto tal, e os pilotos começam a olhar para todos os instrumentos de navegação e dizem assim: não, a gente está quase chegando. Que história é essa? Desce, não desce, desce, não desço. Os caças abateram esse avião, 240 passageiros e 29 tripulantes morreram na manhã daquele 1º de setembro. Quando a caixa preta foi recuperada, eles perceberam que a bússola do avião tinha 1 grau de diferença. 1 grau de diferença é algo, ao longo de alguns quilômetros, uma distância muito pequena. Mas depois de voar a noite inteira, eles estavam mais de... não coloquei ali. Mais de 500 quilômetros do local onde eles deveriam estar. Essa foi um acidente tão grave que, após essa tragédia, o presidente Ronald Reagan aprovou a liberação do uso do GPS para a aviação civil. O que isso tem a ver conosco?
no livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos ensina ou nos lembra que todo ser humano tem o seu GPS quebrado, tem o seu GPS desarticulado, com erros. E isso muitas vezes nos leva para longe até mesmo de alguns dos desejos e dos sonhos. Por isso que Paulo vai dizer, esse erro no GPS, que a Bíblia chama de pecado, essa desconexão de Deus, o que faz? Nos leva, ou nos quais costumávamos viver, quando seguia a presente ordem desse mundo e o príncipe da paz. E o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse tem sido o sonho de plantação de novas igrejas cristocêntricas, que nos lembrem que o ser humano caminha para longe de Deus, mas a mensagem de Deus é poder. O Evangelho é poder de Deus para nos ajudar a entender quem é Jesus, e nossos olhos são abertos e nós nos rendemos a esse amor manifesto na cruz. Até aí tudo bem, né? Mas qual que é o problema? Depois de algum tempo, eu vou falar baixinho aqui, né? Está gravando, né? Não sei. Depois de algum tempo na igreja, a gente começa a se sentir bonitinho, cheirosinho. Você não vem na igreja com qualquer roupa, não é? Passa um perfume, põe uma camisa, ou a calça. O Evangelho começa a nos transformar, se eu puder usar essa imagem, numa versão melhor de nós mesmos, porque somos nova criatura. Mesmo que ainda não tenhamos experimentado a redenção completa, a nossa vida, os nossos pensamentos, à medida com que nós lemos a palavra, andamos com Deus, vai sendo transformada. Isso muda a relação dentro do casamento, com os filhos, dinheiro, todas as áreas. E a gente pode correr o risco de começar a achar que isso é fruto da nossa capacidade. E nós esquecemos, muitas vezes, da onde saímos. Paulo continua dizendo, podem ler para mim, anteriormente... Quantas são as pessoas, dentro ainda da pós-modernidade, que dizem, desculpa, eu tenho direito de ser feliz? Ou continua vivendo segundo os seus pensamentos, que muitas vezes nos levam cada vez mais para longe de Deus. A transformação em Jesus, conversão a Jesus, se render a Jesus, não é uma questão moral. É uma questão de transformação de vida. É claro que o Evangelho vai afetar também a nossa moralidade, os nossos valores, os nossos sentimentos, mas não esquecer da onde nós saímos nos ajuda a não esquecermos quem é Deus. Um exercício que eu faço dentro da minha própria espiritualidade, à medida com que eu começo a ler a Bíblia, e começo ali ter um tempo de conversa com Deus, ou simplesmente silêncio, eu começo a perceber a grandeza de Deus, a beleza de Deus, o seu poder, e isso começa a gerar dentro do meu coração o entendimento de quão falho, limitado, talvez como Isaías, os lábios impuros, vivendo no meio de um povo com lábios impuros, mas à medida com que a gente anda perto de Deus, a gente vai vendo a santidade de Deus. E é a santidade, a grandeza e o seu poder
que geram um coração humilde e quebrantado. Essa semana eu fui renovar minha identidade. Estava lá tirando a digital, né? Conversando com o rapaz, e uma hora eu falei para ele assim, cara, Deus é muito grande. Cada ser humano, hoje nós chegamos 8,3 bi, cada uma tem um digital diferente. Ele falou, mas a gente não só tem 10 digitais diferentes. Eu falei assim, como? Ele falou, as digitais dos dedos dos pés também são diferentes. Eu falei, multiplicou o problema por 2. 20 digitais únicas. Esse é o Deus que nós entendemos, esse é o Deus ao qual nós nos rendemos. Mas entender a grandiosidade dele nos ajuda quando nós olhamos para algumas pessoas que talvez ainda não conheçam de Jesus, não se sentir superior a elas, porque nós somos feito do mesmo barro. E o que mudou, Paulo vai dizer, o que mudou foi que Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, podem ler para mim? Pela graça. Será que a gente pode ouvir um amém? Amém. Todavia, a ação de conversão, a ação de sustento, de amparo, vem desse bondoso Deus. O sonho de que outras pessoas entendam ou tenham os seus olhos abertos para essa realidade. Como igreja, nós precisamos sonhar com quem mais Deus tem nessa cidade e Ele deseja nos usar. Alguns podem dizer assim, mas se são salvos, os eleitos de Deus vão vir. Mas o que Ele manda é, ide ou indo, façam discípulos. À medida com que você vive, isso se transforma. Não por nossa causa, mas por causa daquilo que Deus vai gerando dentro de nós. Eu vou pedir licença ao Flávio. Posso contar uma única história, Flávio? Sem expor muito. Primeira vez que a Mari convidou para dar um estudo na casa dela. Cheguei lá, fui dar o estudo. A Mari não falou quem era o marido, né? Aí chego lá na casa, tinham mais 2 casais. Eu orei, conversei, li lá um texto, tudo. Aí o Flávio fala assim, Ricardo, tenho uma dúvida. Falei, legal. Então, lá no Gênesis, vai falar sobre o dilúvio. E, eu não sei se você já leu, não existe água suficiente na terra para ver o dilúvio. Aí meu coração e a barriga começou, né? O quê? Então, mas aí lá no texto eu estava lendo e diz que Deus abriu as fontes profundas e dali saíram água. Não é o lençol freático. Hoje em dia, isso 2000 e alguma coisa, né? Tem se feito medições para o interior da Terra e aquilo que se esperava que se encontrasse só magma, tem se encontrado grandes porções de água. Aí ele me perguntou, é isso que a Bíblia está dizendo? É dessas fontes? Aí como que é? O HD ficou assim, cri, 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 agora, né? Aquelas orações que a gente fala, Deus, o que eu respondo? Aí Deus, na hora o que me veio foi assim, Flávio, eu não sei dizer se é isso. Faz muito sentido o que você está falando. A minha grande dificuldade, às vezes, é que as pessoas leem a Bíblia e elas esperam um entendimento científico.
Imagine se a gente tivesse tido essa conversa, ou estivesse tendo essa conversa, sei lá, 50 anos atrás, quando a gente ainda não tinha essa tecnologia. A gente ia dizer, não entendo isso que acontece, então isso não é verdade, a Bíblia é mentira, Deus não existe. O fato de Deus realizar algumas coisas que nós não entendemos como, não significa que ele não exista, mas à medida com que o conhecimento avança, algumas das coisas que ele fez ficam mais fáceis de nós entendermos. Cada um de nós, ao longo da nossa jornada, a gente vai experimentando essa bondade da ação de Deus, e Deus vai nos levando a esse processo. Por quê? Deus é rico em misericórdia. E pelo grande amor com que Ele nos amou, deu-nos vida com Cristo. Nós somos salvos, não pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela obra de Jesus. Por isso, essa segunda verdade, eu fui salvo pela graça, precisa ser algo que continue a lembrar o nosso coração. Isso não vai diminuir nossa responsabilidade no processo de santificação ou de andar perto de Deus, mas a gente não pode esquecer disso. E Paulo continua nos explicando mais ainda, e aí eu vou pedir sua ajuda. Deus, podem ler para mim, muitas vezes, como pastores, a gente pode até dizer para vocês, ou nós dizemos para outras pessoas, venham a Jesus, aceitem a Jesus. Mas depois que nós aceitamos a Jesus, a gente começa a entender que Ele nos amou desde a nossa criação. Que Ele não vai nos lançar fora, que não há nada que nos tire das suas mãos. Esse Deus nos ama, nos escolheu, nos redimiu, nos lavou, nos transformou. E esse precisa ser o sonho que a gente continue a desejar para outras pessoas. Assim, Deus, às vezes no trabalho, eu não sei o que dizer, mas antes de nós mesmos, Deus já está interessado nessa pessoa. Eu sei alguns radicais vão dizer assim, mas e se ele não é eleito? Meu problema não é se ele é ou não. O meu convite é lançar a semente, orar, viver, porque dentro da pós-modernidade, as pessoas não estão preocupadas com aquilo que a gente chama de verdade. Elas estão preocupadas se aquilo que nós chamamos de verdade é verdade em nós. Se nós não vivemos, e aí, todos nós somos pecadores, somos. As pessoas sabem disso, que nós não somos pessoas perfeitas, mas um dia nós tivemos um encontro com Deus. Isso mudou o rumo da nossa história. E quanto mais eu ando perto de Deus, essa riqueza de graça vai abençoando e vai transformando a nossa vida. E deixa eu fechar aqui com chave de ouro. Vocês não são salvos, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para com que ninguém se glorie. Mas é um ato de amor de Deus pela sua vida. Tem uma frase do pastor Tim Keller que diz assim: se somos salvos somente pela graça, essa salvação é a fonte constante de admiração e
deleite. É um milagre sermos cristãos e o Evangelho que nos proporciona uma humildade ousada deveria nos dar um senso de humor e alegria muito mais profundo. Eu não sou melhor, mas por algum motivo que eu não entendo, Deus me escolheu. E isso muda a nossa vida. Se você fica muito tempo na igreja sem um contato constante com a pessoa de Jesus, através da leitura da palavra, você pode se transformar ou no irmão mais velho, lá da parábola de Lucas 15, cheio de religiosidade, cheios de regra, ou você corre o risco de viver como o irmão mais novo, na época que ele era licencioso. Tudo pode. E nos dias de hoje, Deus é amor. No final, Ele vai salvar todo mundo. Não é isso que a palavra fala. Foi pago um alto preço para com que eu e você fôssemos resgatados. E talvez você pergunte, tá bom, Deus me resgatou, mas para quê? Ou por quê? Porque, podem ler para mim, bem forte, por quê? Gente, participar dessa mesa é uma coisa extremamente um privilégio. Todas as coisas dentro do nosso mundo têm preço. Um show, um restaurante, qualquer coisa. Essa mesa, nós nos aproximamos dela com o coração quebrantado por entendermos que somos pecadores, mas profundamente agradecidos, porque foi pela graça. Ele pagou o preço que nos dá acesso a esse novo, vivo caminho. Por isso que a ceia não é mesa de alguma igreja, mas ela é mesa do Senhor. E todos aqueles que professaram a sua fé são convidados a participar desse momento. Mas eu sempre lembro de uma parte quando Paulo, falando sobre a ceia, ele disse que a morte e a ressurreição anunciam a volta de Jesus, mas que existem pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E nos cabe fazer essa parte. Agora sim, para terminar com chave de ouro, eu não sei por que Paulo fez isso, mas olha que coisa especial, ele vai dizer, porque somos criação. Aqueles que cresceram lendo a revista atualizada, vai estar lá, feitura. A NVT, ela já vai traduzir alguma coisa mais próxima, que é obra-prima de Deus. A palavra no original é poiema, que da onde vem poesia. Imagine essa coisa, Deus dizendo, você é uma obra de arte que eu fiz. Eu sei, às vezes a gente olha para a gente, né, para a nossa forma, e diz, como assim, Deus? Né? Mas a palavra diz da gente que nós somos uma obra-prima. Em 8,3 bilhões de pessoas, só você tem a íris que você tem. Por isso que a gente pode fazer ali o reconhecimento usando a íris, por isso que a digital continua sendo uma forma de identificação única de cada pessoa. Mas, gente, imagina a criação, ou a criatividade de Deus. Gente, hoje nós somos 8,3 bi. Eu não sei quantos já viveram, mas cada pessoa que Deus criou, cada homem, cada mulher, tem características
únicas. E aí eu até fui pesquisar, mas será que é a única? E os gêmeos univitelinos? Até mesmo gêmeos univitelinos, ou seja, do mesmo óvulo, do mesmo ali, quando se divide, cada um deles tem uma digital única. Porque cada ser humano é criatura, poiema. E mesmo sem saber quem, Deus sonha em trazer os seus filhos e as suas filhas para reconexão ou para vivermos perto da casa do Pai. Deus deseja que a Igreja Presbiteriana do Parque, e aí a gente está falando de cada um de vocês, seja um instrumento de bênção, a poiema, aonde vocês vivem, oram, estudam, trabalham. Seja um instrumento da graça, sejam desafiados a abençoar as pessoas. E o meu desejo e a minha gratidão a Deus é por ver tudo aquilo que Ele já fez. E como o Laci disse, um plantou, outro regou, mas a glória vem do Senhor. E hoje vocês são povo de Deus nessa cidade para continuar abençoando. E que venham mais, 5, 10, e que mais e mais pessoas ouçam desse amor, entendam que são pecadoras, mesmo que isso possa desgostar, mas entendam a seriedade desse Deus que um dia nos amou, porque Ele nos resgata e nos oferece a filiação de graça. Mas Ele nos convida a entender que nós somos poiema para viver nesse mundo em missão. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, nós orarmos. Talvez o pedido é: Deus, faz da minha vida uma bênção. Eu não sei falar, eu não sei, eu não conheço muitos de vocês, mas Deus deseja, na sua infinita graça, usar sua vida como instrumento de bênção. Senhor, muito obrigado por ver alguns que ajudaram lá atrás, por ver outros que chegaram. Mas eu peço, Pai, continua a derramar sobre a vida do Laci, da sua esposa, graça, sabedoria, força, sonhos, sobre a vida do seminarista, dos presbíteros, dos diáconos e de cada um que serve, de cada um membro da IP do Parque, da tua bênção, Senhor. Que esse seja um local onde as pessoas vejam o Evangelho na vida de cada um. Não por sermos melhores, mas por entendermos o que o Senhor Jesus fez na cruz. Eu oro, Pai, pedindo tua bênção, e que cada vez mais seja acrescida, Deus bondoso, aqueles que são salvos. Ó Pai bondoso, fortalece, anima, enche de sonhos e de alegria o teu povo e a tua igreja. Eu oro, Pai, grato no nome de Jesus. Amém.